Eu me chamo Natanael dos Santos. Nasci em 1956. Trabalho com a cultura negra desde 1974. Em 1987, eu já tinha uma formação, fui convidado para montar, junto com outros intelectuais, pensadores, o núcleo de estudo afro-brasileiro da Unicamp. E já me deram o título. Cheguei como coordenador de pesquisa. Imagine você, um moço tão novo, filhos de evangélicos, crente, e com uma responsabilidade de coordenar pesquisa no núcleo de estudo afro-brasileiro da Unicamp. Foi algo desafiador, mas me fez um grande pesquisador. Conhecedor, não, porque nós não conhecemos. Mas começo, então, a descobrir coisas a respeito do negro que jamais sonhei ou imaginei a riqueza que é o continente africano. É algo que, se a gente se aprofundar, cada dia você descobre algo novo, algo fantástico, algo das lágrimas rolarem na face da emoção do descobrimento. Então, o nosso prazer em falar, em descobrir a respeito da história do negro fez e deu a oportunidade de criarmos uma editora chamada hoje Editora Griot Educacional. Griot é aquele que ensina, Griot é aquele que consegue socializar o que está aprendendo, o que está descobrindo com todos nós. Então, a Griot vem com essa proposta. Então, o que nós fizemos? No lugar de fazer um livro único para o professor, nós fizemos diferente. Nós fizemos um livro a partir do 4 anos de idade. Ou seja, o nível 1, lá na infância, lá na pré-escola. Por que isso? Porque a contribuição do negro é tão forte dentro da nossa cultura e a gente não percebe. Então, com 4 anos de idade, eu estou aprendendo a fazer o quê? Matemática. Mas a professora não ensina para mim 1 e 1 são 2. Não, ela me ensina a pular a amarelinha. E quando eu aprendo a pular a amarelinha simplesmente, eu, sem saber que ela vem do continente africano, especificamente de Moçambique, e vem para ensinar matemática. A amarelinha vem do continente africano, especificamente de Moçambique. Então, quando eu descubro isso e alguém me ensina isso e eu vou associar isso à matemática, é um encanto, porque lembra, amarelinha? 1, depois 2, depois 1, depois 2. Então, eu começo a contar até 10 sem saber contar até 10. Eu não estou alfabetizado nessa matemática que nós costumamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, eu vou pular. 1, depois 2, depois 1, depois 2. Eu vou até o 10, que é o céu. Contribuição. Essa contribuição é algo que nós deveríamos de trabalhar, mas muito tranquilo. Por quê? Porque a contribuição é algo importante. Então, especificamente, a contribuição dos negros mina, que são os negros que trabalhavam com ouro. Isto vem no ano de 1713,
lá no reino do Mali, hoje Mali, já trabalhavam ouro, já tinha contribuição de conhecer o veio da terra aonde está o minério chamado ouro. Aqui no Brasil não é diferente. Se a gente visitar agora uma mina lá de, por exemplo, Ouro Preto, nós vamos encontrar uma mina com a mesma tecnologia do continente africano aqui. Então, essa é uma contribuição que o material didático, a história, nós negros deveríamos entender e muito, porque é uma contribuição fantástica. Nós temos minas de ouro em Ouro Preto, e eu ando nela 3 quilômetros, terra adentro, sem uma madeira sustentando. Isso é o veio da terra. Quem conhece essa tecnologia? Continente africano. Então, o povo que veio para o Brasil escravizado, eles vieram escravizados pelo seu conhecimento. Homens fantásticos, conhecedores do refino do ouro, qualificação do ouro, qualidade do ouro, fio, já fazendo fios de ouro, fazendo as barras, cunhando. Então, isto, o material didático deveria te contar muito forte, mas o nosso, da Griot, está fazendo isso. Olha, é tão importante isso, que é assim, eu falei do ouro, né? Mas aí, quando você fala da agricultura, não é diferente. Por quê? Porque o negro, quando chega no Brasil, eu vou falar só do café, então. Agricultura, grão, café. Quando eu falo café, normalmente eu não aprendo a origem do café. E a origem do café é Etiópia. Olha como muda. Café, a origem Etiópia. Aqui no Brasil, quem plantou, quem colheu, quem fez enxerto, quem fez o terreiro do café, quem separou o grão, negro. E a palavra café não é da língua portuguesa. Meu Deus do céu! Aí eu vou pensar na pesca, por exemplo. A pesca também é algo fantástico, maravilhoso. Por quê? Imagine você que no Brasil não tinha refrigerador para guardar o peixe, o pescado, mas o negro fez a tecnologia que ele já tinha no continente africano, então é contribuição para o Brasil. Ele escalava o peixe, abre o peixe, salgava o peixe, e o peixe ficava até 1 ano guardado sem estragar. Isso não é da Europa, isso é do continente africano. Então, é contribuição do negro para o Brasil. Aí eu olho bem mesmo e falo assim, lá no Paraná, no estado do Paraná, lá tem um marco, é o ponto turístico do Paraná. É um passeio que você faz de trem. Só que esse trem ele não está em linha plana e reta. Ela está circular. Professor, o que o senhor está querendo dizer? Circular, um caracol? É, um caracol, só que é na montanha. Os trilhos estão suspensos. Hoje, não conseguimos fazer isso. Quem foi que fez isso? O primeiro engenheiro negro do Brasil, chamado André Rebouça. Então, a malha ferroviária do nosso país foi projetada por esse homem preto, em pleno período da escravidão. Então, quando a gente fala essas coisas, eu me empolgo muito, porque é uma contribuição do negro sem limite. Assim, como eu vou fazer uma coisa agora, mas eu não sabia o rumo da prosa, mas eu achei que a prosa ia ter esse rumo. Está vendo aqui? Ó, um copo de água, né? Olha que lindo. Gente, isso aqui não é água de mina. Isso aqui é uma água que o cara pensou. Aí ele pegou a água do rio, transformou ela em potável e fez reservatório de água também.
Mas peraí, é a Europa que fez isso, não. Foi o mesmo preto que fez a malha ferroviária do país. Ele transformou a água do rio em potável, encanamento e reservatório. Por um acaso é André Rebouças, é André Rebouças. Você está me entendendo? Você sabe o que é isso? É uma contribuição sem fim, sem limite. Eu tenho um livro chamado Trajetória do Africano em Território Brasileiro, que é realmente algo fantástico para o aprendizado da criança. Isso é fantástico, é maravilhoso. Isso não tem tamanho. Isso não tem tamanho. Aí, dentro desse livro, a partir desse livro, começamos a desenvolver, por exemplo, Alice e a história da escrita. Imagine eu aprendendo alfabetização, me encontro Alice. E os segredos da escrita. Que começa onde? Mesmo? Não estou entendendo. Meu Deus! Aí eu tenho o Zap. O que o Zap está fazendo? Olha, o Zap está contando a história da matemática. A partir da amarelinha. Vai até o Zap do ensino médio. Aí eu tenho SOS Sururu na Savana, que mostra a diversidade que o continente africano tem. Aí eu tenho material chamado insurreição. O que você está falando? Insurreição. Porque nós aprendemos a falar revolta. Não é revolta. Revolta é um bando de gente que sai para a rua quebrando tudo, sem beira, sem eira, sem procedimento. Insurreição, não. Sabe muito bem o que é uma greve planejada, o que é uma greve elaborada. E o povo preto fazia isso, aí o povo falava que era revolta. Não! Insurreição era algo planejado, trabalhado, arquitetado. Então, eu tenho um livro chamado Insurreição, As Grandes Insurreições, que conta a do alfaiate, a dos malês, da balaiada, de Búzios. Mas, puxa, isso fora a Guerra do Paraguai. Olha que coisa linda! Então, isso, quando a gente traz para a literatura, em formato de pedagogia, que o pai lê, o aluno lê, o avô lê, e fica todo mundo encantado com a nossa contribuição. Aí eu tenho vontade de ser preto, eu tenho vontade de ser negro, porque eu vou desconstruindo a história da raça negra e colocando no lugar a raça humana com os direitos humanos e etnia preta ou negra, como queira. Eu vou trocando para eu ter gosto de ser o que eu sou, de conhecer a minha identidade. Eu chamo de o racismo estrutural, o racismo que está aí dentro do sistema. Prova disso que, para a gente ter um emprego, agora a gente entra nas cotas. Mas, olha que coisa desagradável, nós temos 56% da população brasileira, segundo o IBGE, e eu tenho que ter cotas para arrumar emprego, ou, que é pior, boa aparência. Isso acaba com a gente. Não acaba com a gente, porque a gente já entra na desvantagem. Quer dizer, tudo que é de ruim no Brasil é preto. Agora eu vou procurar emprego. Onde está escrito que precisa de boa aparência, boa apresentação, eu já chego lá ruim. E com outro detalhe. Quando eu consigo socializar enquanto homem preto ou negro, eu começo a ser olhado como? Quer se aparecer. Quer ser o chefe. Chegou agora. Já quer mandar. Não é isso. É porque nós precisamos estar sempre autoafirmando da possibilidade de autoafirmação mesmo. Então, se
Um moço branco faz 10, eu tenho que fazer 20. Para ser somado, 9. Ó, ele faz 10, eu faço 20, na somatória o meu dá 9. E na hora de você mandar me embora, sai uma conversa assim no escritório. Precisamos de cortar despesa. Imediatamente, o subchefe fala, o Preto, o gerente, ó, o Preto, não, você não vai tirar fulano, porque fulano é filho do meu padrinho. Você não vai tirar. Ó, você não vai tirar ciclano porque foi indicado por fulano de tal. Tem que ser. Pronto, acabou. Cortou. Eu. E isto não é uma ficção científica minha, não. O mercado de trabalho é assim, porque normalmente eu não chego com indicação, eu chego com a minha capacidade, minha cara de pau de procurar emprego, de bater, de falar que esse emprego é meu, eu mereço, eu tenho condições. Eu vou sozinho. Quando eu chego na hora de cair, eu também estou sozinho. Não tem ninguém. Então, eu acho isso um absurdo. A educação, ela não vai resolver sozinha. Mas a educação aliada à administração pública, ou seja, a saúde, a justiça, todas as esferas do governo, voltada para a educação, trazendo esta valorização do ser humano. Aí eu ia dizer assim, com muita tranquilidade, que a nossa diferença não faça a menor diferença, desde que tenhamos informação e educação. É o livro que eu ganhei o Leão de Ouro em Cannes. A gente lançar esse livro lá na Alemanha, em alemão, porque é um livro fantástico. Isto é democracia racial, isso é enfrentamento, isso é mostrar que nós, quem sabe, que o Natanael dos Santos tem um livro chamado Caixa Preta, ganhador do Leão de Ouro em Cannes em 2019, e é considerado o Oscar da literatura. Agora, um livro tão imponente que você olha para ele assim, ó, é uma caixa preta. É uma caixa preta. Mas aqui dentro tem a história da navegação, da medicina, tudo do continente africano, do surgimento. E esse é o grande caminho, não tem outro. É semente, 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 e vamos agregando e vamos colhendo. Essa empreitada de comemorar esses 5 anos de luta, de frente negra, eu acho que é o caminho, não tem outro caminho. E não adianta a gente vir falar aqui que o branco é isso, que o branco é aquilo. A gente tem que falar do sistema que é assim. A gente não joga pedra em ninguém. A gente fala do sistema que precisa mudar. E nós estamos fazendo por onde? Então, o que eu tenho a dizer? Não é para o Natanael. Continue com esse trabalho, que esse trabalho quebra barreiras. Esse é o trabalho da educação, da igualdade, que dá direitos e tranquilidade para nós. E os nossos brancos e negros, porque nós temos brancos e negros, eles ficam satisfeitos em ouvir alguém que pensa no ser humano, com as suas etnias, mas no ser humano. Esses 5 anos
comemorar isso, brindar isso. Poderia ser 6 meses, poderia ser 50 anos, poderia ser 150 anos. Este é o trabalho. Conte comigo sempre. E com a Griot Educacional, a nossa editora. Quinquênio do combate ao racismo. É algo que nós temos que considerar muito, porque isso faz parte do meu e do seu dia a dia.